Bom, pessoal do nono ano, nessa videoaula nós vamos ver a atividade 1 do segundo bimestre, onde a gente fala sobre equações do segundo grau. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios para que sirvam de exemplo aos que vocês vão fazer da apostila. Peguei aqui a atividade 1, identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não. Então, o coeficiente na equação de segundo grau é muito importante, né, para a gente poder fazer os cálculos. Então, vamos identificá-los. O coeficiente A numa equação é sempre aquele número que está junto do x ao quadrado. Então, quem está junto do x ao quadrado? O 5. Coloco aqui. O coeficiente B vai ser aquele número que está junto do x sem o expoente 2, então, no caso, o menos 3. E o coeficiente C é aquele número que vem sem incógnita, né? Sem o x. Eu estou falando x, mas pode ser qualquer letra, tá, gente? Numa equação. Nesse segundo exercício, a gente tem aqui, junto do x ao quadrado, eu tenho o 3. O coeficiente B, a gente não tem, porque olha aqui, nós não temos nenhum número acompanhando x nessa equação. Então, eu coloco 0. Sempre que não tem, eu coloco 0. E o 55 é o coeficiente C. Pode acontecer da gente ter o A e o B e o coeficiente C ser 0. O que não pode acontecer é o coeficiente A ser 0. Se o coeficiente A for 0, não é mais equação do segundo grau. No exercício 2, quais as equações abaixo são do segundo grau? Bom, para que ela seja do segundo grau, ela tem que ter um expoente 2. E a gente observa aqui, ó, x menos 5x mais 6. Nós não temos o expoente 2, então eu não vou assinalar porque ela não é do segundo grau. Ela tem que ter essa forma geral, né? Um coeficiente A junto do x ao quadrado, o coeficiente B junto do x e o coeficiente C, aquele termo independente, e o A diferente de 0. O que já acontece na segunda, olha aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10. E ela é completa, né? Porque ela tem A, B e C. Essa aqui, 4x ao quadrado menos 1, nós observamos que está faltando o coeficiente B, aquele que vem junto do x, mas não tem problema nenhum. Ela é uma equação do segundo grau, só que incompleta. Essa é completa, essa é incompleta, tá? Na atividade 3, classifique as equações do segundo grau em completas ou incompletas e determine o coeficiente A, B e C. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar o coeficiente. Quem é o coeficiente A aqui? Quem está junto do x ao quadrado? De forma oculta, é o número 1. Quem é o coeficiente B? Menos 7. E quem é o coeficiente C? O 10, né? Então, essa é completa, ela tem os 3 coeficientes. Nessa aqui de baixo, coeficiente A, quem está junto do x ao quadrado? O menos 1, né? É negativo. Quem é o coeficiente B? O menos 7. E quem é o coeficiente C? Não tem, eu coloco que é 0. E dessa forma, eu classifico ela como incompleta. Na D, lembrando que eu peguei algumas da apostila, não todas, né? Eu tenho coeficiente A, de novo, igual a 1 positivo, né? Ó. Eu não tenho o coeficiente B, então eu falo que é 0. E o coeficiente C é menos 16. Então, ela também é incompleta. Agora, essa número 4 aqui. Agora a gente vai começar a resolver as equações. Notem que ela é incompleta. Está faltando o coeficiente B. Quando falta o coeficiente B, a forma de resolver é bem simples. A gente vai começar como faz com as equações do primeiro grau. Muda o 36 de lado. Muda de lado, muda de sinal. Eu vou continuar aqui em cima, ó. X ao quadrado é igual a 36. O que eu faço com o 4 que estava multiplicando? Passa dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado, 36 dividido por 4 é 9. Aí é só fazer a raiz aqui assim, ó. Raiz de x ao quadrado é x.
Raiz quadrada de 9 pode ser o mais ou menos 3. Então, a solução é menos 3 mais 3. 5. É a mesma situação, ó. X ao quadrado menos 49. A gente deixa o x ao quadrado, muda o 49 de lado, muda de sinal. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 49 pode ser o mais 7 ou o menos 7. Então, a solução dessa equação é menos 7 e mais 7. Exercício 6. Ela também é incompleta como as duas anteriores. Ocorre que aqui está faltando o coeficiente C, aquele termo que vem independente, né? Então, o que a gente faz? A gente vai colocar em evidência, né? A gente vai fazer uma fatoração. Então, eu olho para o 4 e o 12. O maior divisor comum entre 4 e 12 é o 4. Então, eu coloco o 4 em evidência. Eu tenho x ao quadrado e tenho x. Eu vou colocar o x de menor expoente em evidência. Aí eu ponho um pontinho de vezes, né? E eu vou fazer a divisão. 4 dividido por 4 é 1. X ao quadrado por x é x. 1x, eu coloco só o x. Menos com mais, menos. 12x dividido por 4x é igual a 3, igual a 0. Então, nós pegamos essa equação e fatoramos ela. De um lado, eu coloco que o 4x é igual a 0, é um fator. Do outro, eu falo que o x menos 3 também é igual a 0. Portanto, x é igual a 0 dividido por 4, x é igual a 0. O x' é 0, né? A gente vai ter duas raízes. Aqui, muda o x de lado, muda de sinal, o x duas linhas é 3. Portanto, a solução é 0 e 3, tá ok? Continuando, agora com outro exemplo, né? Eu peguei a atividade 7. Escreva na forma reduzida as equações abaixo. Eu peguei a equação C. Notem que a gente nem percebe que é uma equação do segundo grau aqui. É uma equação, mas ainda dá para perceber porque tem esse x ao quadrado aqui, embora o 2 esteja grande, né? Mas nós vamos trabalhar ela. Como? Eu vou pegar esse x e multiplicar por x, fazer uma distributiva. X vezes x, x ao quadrado. E o x vezes o menos 6 é menos 6x. Mais x ao quadrado, agora eu vou pôr o 2 aqui em cima, né? É igual. Aqui, de novo, nós vamos ter que fazer uma distributiva, ó. X vezes x, aqui em cima, ó. X ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 5 vezes x, menos 5x. E menos 5 vezes 2, menos 10. Para isso aqui virar uma equação, a gente passa tudo para um lado só, né? Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Esse x ao quadrado muda de lado? Muda de sinal. Eu tenho aqui menos 6x. Aqui todo mundo já entrou, né? Então, agora eu tenho 2x menos 5x dá menos 3, que vai mudar de lado, mais 3x. E o menos 10 muda de lado, vira mais 10. Como eu joguei todo mundo para o primeiro membro, né, do lado esquerdo, não ficou nada, então eu coloco 0 no segundo membro. Agora eu vou somar os semelhantes. 2 menos x, x ao quadrado. Devo 6, tenho 3x, fico devendo 3x, mais 10. Pronto. Olha, agora a gente escreveu ela na forma reduzida, que é a partir daqui que a gente vai calcular uma equação do segundo grau, tá? Ela está ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O a é 1, o b é menos 3 e o c é 10. Bom, continuando, na atividade 8, calcular o discriminante. Quem é o discriminante? O discriminante é uma parte da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Então, é assim, ó. O discriminante é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqueles coeficientes que a gente fez anteriormente, né? E pede para a gente analisar as raízes, né? De cada caso. O discriminante,
se ele for maior que zero, nós vamos ter duas raízes. Se o discriminante for igual a zero, a gente tem uma raiz. E se o discriminante for menor que zero, nós não temos raízes reais. A equação fica sem resposta dentro do conjunto dos reais, tá? Então, vamos pegar essa aqui. Vamos calcular o discriminante dessa equação do segundo grau completa, né? Então, eu vou escrever delta igual b ao quadrado. Primeiro, vamos determinar quem é A, quem é B, quem é C. O A é 1, porque está junto do x ao quadrado. O B é 9, porque está junto do x. E o coeficiente C é 8. Então, b ao quadrado, 9 ao quadrado, menos 4, vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é 8. Então, isso aqui, delta é igual, puxa um pouco mais, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, menos 4 vezes 8, 32. O delta, portanto, é o resultado de 81 menos 32. 11 menos 2, 9, desce 1, 8 menos 4, 4. O delta, portanto, deu 49. Se o delta deu 49, 49 é maior que zero. Portanto, eu já sei que essa equação, ao resolvê-la, ela vai ter duas raízes reais, tá? Que nós vamos chamar de x' e x duas linhas. Aqui, ok? Continuando, exercício 8, aí eu peguei um exemplo da atividade 10. Calcule um número tal que 3 vezes o quadrado desse número menos o dobro desse número seja igual a 40. Vamos pensar, é um probleminha, né? 3 vezes o quadrado de um número. O número eu não sei qual que é, então é x. Então, 3 vezes o quadrado dele é 3 vezes x ao quadrado. Menos o dobro desse número. O dobro dele é 2x. É igual a 40. Confere? Bom, se eu passar esse 40 para lá, fica 3x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Vamos resolver, é uma equação incompleta. Primeiro eu vou fazer o discriminante, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser b ao quadrado, o b é menos 2, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 3, vezes o coeficiente c, menos 40. Delta é igual, menos 2 ao quadrado é mais 4, menos com menos é mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 40, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 480. Portanto, o delta é igual a 484. Continuando, para a gente achar a resolução da equação, nós temos que fazer x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. X é igual. Então, vamos lá. Menos b. O b está aqui, ó. É menos 2, então é menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada, o delta deu 484. Dividido por 2 vezes o a. O a é 3. Então, o x é igual, menos com menos, mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 484, acho que é 22, deixa eu ver, 22 vezes 22, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Vai dar 4, somando, né? 8, 4, tá certo. 22 vezes 22 é 484, portanto, a raiz quadrada de 484 é 22, sobre 2 vezes 3, 6. Bom, como o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes.
Uma eu chamo de x', que é o quê? Mais 2, mais 22, dividido por 6. Então, x' é igual 22 mais 2, 24, dividido por 6, 4. A outra, x duas linhas, é o mais 2. Agora eu pego o sinal de menos, ó, menos 22, dividido por 6. X duas linhas é 2 menos 22, menos 20. Dividido por 6, não dá para fazer a simplificação, dá para simplificar, na verdade, né? Eu consigo dividir por 2. Então, vai ficar menos 10 sobre 3. Então, essa é a segunda raiz, tá? Então, essa é a solução. O 4, né? 4 ao quadrado, 16 vezes 3, dá 30, 48. 48 menos 8, 40. Tá certinho. O número que atende ao problema é o 4, tá? Continuando, mais um exemplo, na questão 13. Normalize as equações, né? No caso, eu peguei uma só, a seguir e resolva-as. Então, ó, ela não está na forma geral. O que eu vou fazer? Vou pegar o x ao quadrado aqui, copiei, mais x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos x vezes 6, 6x, é igual a 0. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 6x igual a 0. Notem que a gente obteve uma equação incompleta, né? Sem o coeficiente c, é aquela que a gente vai pôr em evidência. 2 e 6, o maior divisor comum é o 2. X ao quadrado e x, o de menor expoente. Então, eu faço 2x ao quadrado dividido por 2x é x. Menos com mais é menos. 6x dividido por 2x é 3, igual a 0. Então, eu coloco que 2x é igual a 0. Então, x é igual a 0 dividido por 2. O x' é 0. Sempre que for nesse formato, faltando o coeficiente c, um do x ou x' vai ser 0, tá? E o outro, x menos 3 é igual a 0. Então, portanto, o x duas linhas é 3, né? Muda de lado, muda de sinal. Solução 0, 3. Continuando aos exemplos, vamos pegar esse aqui, da atividade 14. Dentre os números seguintes, acho que tem uma falha aí porque não tem número nenhum, né? Quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 2x menos 8, justifique? Vamos resolver ela, né? Então, a gente tem aqui, ó, o a é igual a 1, coeficiente b é menos 2 e o coeficiente c é menos 8. Eu começo fazendo o discriminante, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4, que multiplica o a é 1, que multiplica o c é menos 8. Delta é igual a 4, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 8, 32. O delta, portanto, é 36. Olha aí, ó, maior que 0, eu vou ter duas raízes. Quem são essas raízes? Eu vou fazer x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. X é igual a menos da fórmula, o b é menos 2, então eu ponho entre parênteses para fazer o jogo de sinais. Raiz quadrada de delta, o delta deu 36, sobre 2 vezes o a é 1, 2 vezes 1. Então, isso vai ficar menos com menos, mais 2, mais ou menos, porque são duas raízes. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Ó, o x', vou fazer direto aqui, ó, mais 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2, 4. O x duas linhas, 2 positivo, tira 6, fico devendo 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, ó, a solução é menos 2 e 4. Tá?
E a última atividade aqui, que eu peguei como exemplo para ajudá-los, é a seguinte: quais os possíveis valores reais de k para que a equação x ao quadrado, k menos 2x ao quadrado menos 6 menos 3, não tenha raízes reais. Para que ela não tenha raízes reais, o delta tem que ser menor que zero. Tá? Se ele for igual a zero, tem uma raiz. Se ele for maior que zero, ele tem duas. Então, o delta, ou discriminante, né, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu vou fazer ele aqui, ó. Delta é igual. Então, olhando para essa equação aqui, ó, o a é k menos 2, o b é menos 6. Então, ó, menos 6 ao quadrado, já substituí. Menos 4 vezes o a, vezes k menos 2, vezes o coeficiente c, vezes menos 3. Então, vamos fazer esse delta aqui. Menos 6 ao quadrado é 36 positivo. Menos 6 vezes menos 6 é 36. Eu vou pegar aqui o menos 4 e vou multiplicar pelo menos 3, para deixar num número inteiro só. Menos com menos é mais, 4 vezes 3 é 12. Mas eu ainda tenho que fazer esse 12 vezes o k menos 2. Delta é igual 36, ó, distribuindo, mais 12k, mais com menos, 12 vezes 2, 24. Delta é igual 36 menos 24 é 12, mais 12k. Então, veja bem, para que está perguntando que número que k não pode assumir para que não tenha raízes. Então, o delta não é 12 mais 12k? Então, 12 mais 12k, o que não pode acontecer? Ser menor que zero. Se for menor que zero, não tem raízes reais, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ficar o 12k aqui, menor que, 12 muda de lado, muda de sinal, k não pode ser menor que, vou pôr mais para cá, menos 12, esse que multiplica passa dividindo, menos 12 dividido por 12, menos 1. Então, ó, o k, ele não pode ser menor que menos 1. Qualquer número que k tenha menor que menos 1, nós não vamos ter raízes reais. Ok, pessoal? Espero ter ajudado na execução das atividades. Um abraço a todos.